Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Aqui no programa nós já falamos sobre quase tudo: astronomia, física, geologia, história, antropologia, muitos temas, um montão de informações. Mas sempre fica aquela dúvida, sempre surgem aquelas perguntas que aparentemente não têm resposta. Por isso, nada melhor do que um programa onde o telespectador possa ser atendido. Claro que não vai dar para tirar todas as dúvidas, mas algumas dessas questões serão respondidas no Globo Ciência de hoje. Por que os homens ficam carecas? Gostaria de saber por que o céu é azul. Por que as mulheres não ficam carecas? Calma, não precisa se desesperar, nem sair correndo para o computador para pesquisar na internet agora. Hoje nós vamos tirar algumas dessas dúvidas cruéis, ou seja, não precisa mais ficar com a pulga atrás da orelha. Falando em orelhas, você já reparou que quanto mais idosas as pessoas ficam, as orelhas e os narizes vão crescendo? E por que os cabelos vão embranquecendo? Não, e os carecas? Por que os homens ficam carecas e as mulheres não? Vamos lá, eu vou falar com um especialista para responder as primeiras perguntas dos nossos telespectadores. O Dr. Sérgio Teles Ribeiro Filho é geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria do Rio de Janeiro. Ele que vai tirar nossas dúvidas sobre os efeitos da idade no corpo humano. Doutor, a Priscila Ramos Alves, de João Pessoa, na Paraíba, quer saber... Por que quando a gente fica de idade assim, o nariz, as orelhas crescem? Bom, Priscila, na verdade, eu acho que isso é mais mito do que realidade. O que acontece é que, com a idade, a cartilagem que preenche o nosso nariz, nossas orelhas, ela muda um pouco com a idade e pode ser que, em alguns casos, isso dê a impressão de que a orelha e o nariz estão crescendo, mas em muitos casos ele não chega a crescer, ele só muda de conformação. Valeu, Priscila. Então, próxima pergunta é da Ana Maria de Souza da Silva, daqui do Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber por que o cabelo embranquece. Os cabelos ficam brancos porque, com a idade, há uma perda das células que dão pigmento ao cabelo. São as mesmas células que dão pigmento à nossa pele. E depois de 50 anos, essas células vão diminuindo dentro do nosso couro cabeludo. E por isso os cabelos ficam brancos. Doutor, agora uma dúvida minha. Por que algumas pessoas ficam com o cabelo branco antes de outras? Alexandre, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, ela se refere ao fato de que as pessoas envelhecem a velocidades diferentes. E dentro da mesma pessoa, os diferentes órgãos envelhecem a velocidades diferentes. Então é perfeitamente normal alguém ficar com cabelos brancos antes dos 50 anos e outras pessoas terem cabelos não brancos muito além dos 50. Isso está dentro da variação normal das pessoas. Doutor, mais perguntas sobre cabelo. A Maria das Graças Lima Gonçalves, de Fortaleza, Ceará, quer saber por que os homens ficam carecas. E a Ana Justino, aqui do Rio, quer saber por que as mulheres não. Bom, felizmente as mulheres não ficam carecas, não é? Na realidade, isso não é um assunto tão ligado ao envelhecimento, é uma questão muito mais ligada ao hormônio mesmo. Quer dizer, é o hormônio masculino que promove um padrão de perda de cabelo em homens que começa já aos 30 ou 40 anos de idade. Os homens começam a perder cabelo naquela parte anterior da cabeça, aqui em cima da fronte. E isso é uma coisa basicamente ligada ao hormônio masculino. Maravilha, perguntas respondidas, doutor. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Eu vim até a Universidade Federal do Rio de Janeiro para procurar a resposta para a pergunta de outro telespectador. E eu aposto que pelo menos uma vez na vida você também já se fez essa pergunta. Para que serve o teorema de Pitágoras no nosso dia a dia? Assim como os efeitos da idade são uma preocupação de quem vai ficando mais velho, a matemática é o terror de 9 entre 10 alunos do primeiro e do segundo graus. A pergunta é quase unânime. O que é que eu vou fazer com isso depois da escola? Só parar para pensar, né? Como contar dinheiro sem a matemática? Para gravar um CD, como saber quantas músicas vão caber? Até a gente, quanto tempo nós temos para fazer esse programa? Por quanto tempo eu ainda posso ficar falando sobre as utilidades da matemática? Pode acreditar, daria um Globo Ciência inteirinho. Mas agora nós vamos conhecer um dos aspectos da matemática, um bem simples, que tem muita utilidade no nosso dia a dia.
Tudo bem, você deve estar pensando, esse papo eu já ouvi na escola, agora para que serve isso? Calma, que eu estou com o professor Rolci Cipolatti, ele é diretor adjunto de pós-graduação em matemática aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vai tentar tirar essa dúvida pra gente. Professor, o Jordan de Souza Araújo, aqui do Rio, quer saber para que serve o Teorema de Pitágoras. Jordan, o teorema serve para muitas coisas. Você sabia que o Teorema de Pitágoras ele foi demonstrado no século VI a.C. e tem uma série de aplicações? Talvez o fato mais importante seja que ele está relacionado até com a noção de números. O Teorema de Pitágoras, ele relaciona as medidas entre a hipotenusa e os catetos de um triângulo retângulo. Então, achava-se naquela época, por exemplo, que qualquer medida, qualquer comprimento podia ser determinado a partir de um número que naquela época era sempre uma fração decimal. Uma fração do tipo A sobre B, onde A e B eram números inteiros. Bom, então, com o Teorema de Pitágoras, se tomarmos um triângulo cujos catetos são 1 e 1, o Teorema de Pitágoras nos permite relacionar o comprimento x da hipotenusa, que nesse caso vai dar x ao quadrado igual a 2, que é a soma do quadrado de 1 com 1. Acontece que pode-se provar, e naquela época foi provado, que não existe um número dessa forma que possa expressar essa relação aqui, ó. Então, todo o conceito de número daquela época foi colocado em causa. E isso criou um problema filosófico para a escola que foi desenvolvida pelo próprio Pitágoras, a escola pitagórica. Mas, além disso, para te dar um exemplo de uma aplicação prática de hoje em dia, eu vou te dar uma situação que me ocorreu recentemente. Eu quis comprar um tubo para aspirar a minha piscina e eu precisava saber qual é a quantidade mínima de metros para esse tubo, para não desperdiçar material, nem comprar em quantidade menor do que o necessário. Então, como você sabe muito bem, a piscina é como se fosse um caixote cheio d'água e eu precisaria comprar a tubulação que desse, no mínimo, a distância que vem desse ponto a esse ponto, para poder atingir todos os pontos da piscina. Então, eu precisava comprar uma tubulação que, no mínimo, tivesse o comprimento dessa linha que está aqui, a diagonal que passa por aqui. Como você pode ver, essa diagonal é a hipotenusa desse triângulo que está aqui, ó. Triângulo retângulo. Então, o Teorema de Pitágoras me diz que, para eu conhecer esse comprimento, basta eu saber a fundura da piscina e a diagonal do fundo da piscina, desse retângulo que é o fundo da piscina. Mas essa diagonal também é o cateto de um triângulo retângulo que pode ser relacionado com os bordos da piscina. Portanto, conhecendo o comprimento, a largura e a profundidade da piscina, eu posso calcular o mínimo de tubo que eu preciso comprar para poder limpar a minha piscina. Então, está aqui uma pequena aplicação prática do Teorema de Pitágoras. Muito bom. E professor, e qual a importância da matemática agora de uma maneira geral no nosso dia a dia? Aí, realmente a importância é enorme. Nos avanços da tecnologia de hoje em dia, nada disso existiria se não tivéssemos a matemática por trás. Para citar alguns exemplos, temos telefonia celular, TV digital, que está muito discutida hoje em dia, CD. Todas essas aplicações estão baseadas na ideia que se usa nos computadores, que é o sistema binário. Então, isso é fundamental. A matemática está por trás de todas essas aplicações. Tá vendo como qualquer disciplina pode ficar interessante se ensinada de maneira prática? Agora nós vamos falar sobre outra matéria que também assusta os estudantes, mas que está presente na nossa vida o tempo todo: a física. Existe um hábito muito simples e quase automático: acender uma lâmpada. Essa é uma facilidade quase imprescindível na vida moderna, mas que muita gente desconhece o seu princípio. Esse é o professor Martin Mackler, ele é físico, doutor em cosmologia e pesquisador aqui do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Martin, qual é o princípio das lâmpadas? Quer dizer, como que elas iluminam os ambientes? Bom, o princípio das lâmpadas é a emissão de luz, emissão de partículas de luz que a gente chama de fótons ou radiação eletromagnética. Agora, tem duas formas de uma lâmpada iluminar. Você tem essas lâmpadas de filamento, né? É um filamentozinho, um ferrinho que fica quente. Pela temperatura, pelo calor, pela agitação das moléculas, você emite luz.
Agora, um outro tipo de lâmpada, são essas lâmpadas de gás, são essas lâmpadas brancas que você tem em cozinha. Então, um campo elétrico, a eletricidade, dentro desse gás, ela arranca os elétrons de alguns desses átomos. Quando o elétron volta, ele acaba emitindo uma partícula de luz, que é um fóton. Então, essas são as duas formas básicas de emitir luz numa lâmpada. Bom, a pergunta agora é do Luiz Fernando Medina, de Fortaleza, Ceará. Para onde é que vai a escuridão quando você acende a luz? Luiz, a escuridão, ela na verdade não existe. A escuridão é só a falta de luz. Agora, tem luz que a gente vê e tem luz que a gente não vê. Se for só da luz que nosso olho vê, é fácil fazer escuridão, é só não ter luz nenhuma. Agora, tem radiação infravermelha, ultravioleta e outros tipos de luz, outro tipo de onda eletromagnética, que estão sempre aí. Então, fazer uma escuridão total de não ter onda eletromagnética nenhum, não ter nenhuma partícula de luz, isso é quase impossível. A outra pergunta é do Renon Vergines Rodrigues, também de Fortaleza, no Ceará. Por que a geladeira você liga na energia e ela sai gelada? Renon, a explicação do princípio de funcionamento da geladeira é muito simples. Vamos fazer uma experiência aqui. Se você soprar, o ar sai quente. Se você comprimir primeiro o ar na boca e deixar ele se expandir, ele sai mais frio. O que acontece? Qualquer gás, como o ar, quando ele se expande, ele esfria. Quando ele se contrai, ele esquenta. Se você enche um pneu de bicicleta, você vai ver que ele fica bem quente, porque você comprimiu o ar. Como é que funciona a geladeira? A geladeira, ela tem uma parte interna onde o gás se expande. Esse gás que tem na geladeira é chamado freon. Então o gás se expande, ele fica frio, ele troca calor com a geladeira e depois ele vai para o compressor. No compressor ele é comprimido, ele esquenta e depois troca calor com o meio. Então o que ele faz? É um gás frio que troca calor, absorve o calor da geladeira. Esse gás ele é comprimido, quando ele está lá bem quente, ele troca calor com o meio ambiente, aí ele volta a esfriar um pouquinho, a mesma temperatura de fora e depois expande de novo. Outro segredo da geladeira é que ele tem um isolamento. Então a geladeira fica isolada, se você evitar abrir e fechar, ela vai manter o frio muito bem. Por isso, quando você abre o freezer, sai aquele ar frio, bem branquinho, que é o vapor de água condensado da atmosfera, que o congelador está bem frio. É impressionante como a física faz parte da nossa vida. O Globo Ciência vai continuar falando de física daqui a um pouquinho. Tem algumas perguntas muito interessantes que você com certeza já se fez. Não sai daí. Estamos de volta com mais um monte de questões nesse programa especial. No Globo Ciência de hoje quem manda é você. E a próxima pergunta é bem curiosa. Quem vai tirar essa dúvida é o professor Estênio Bulck Alves de Mello, aqui do Instituto de Física da UFRJ. Professor, o José Lenival Gomes da França, da cidade do Espírito Santo, no Rio Grande do Norte, ele quer saber por que uma roda girando em alta velocidade dá a impressão de que ela está girando no sentido contrário. Bem, José, eu vou procurar ser o mais claro possível, de modo a atender essa sua curiosidade. O que acontece é que quando nós estamos olhando para um objeto, tá, nós só vamos conseguir vê-lo se ele estiver devidamente iluminado. Bem, agora imagine a seguinte situação. Você está assistindo a um filme ou a um DVD, ou a televisão. Aquelas imagens que você está recebendo, elas não são constantes, no sentido de que elas apagam e acendem a intervalos de tempo relativamente curtos, da ordem de milissegundos. Isso você não consegue visualizar, ter essa sensação do apagar e acender, porque realmente o tempo é muito curto, o olho não alcança isso daí. Agora, imagina a seguinte situação, você está vendo uma roda. Essa roda está girando, tente visualizar um ponto nessa roda que você vai marcar com uma cor qualquer, uma cor nítida. Aquela roda girando, aquele ponto vai descrever uma trajetória circular. Então, esse ponto gasta um tempo para percorrer, dar esta volta. Se esse tempo, se essa volta se repete de uma maneira, a intervalo de tempos iguais, você diz que aquele movimento é um movimento periódico. Tá? Ele é feito com uma frequência bem definida. Agora, você
ilumina aquela roda, você está vendo aquele movimento, tem uma iluminação própria para isto. Então você está assistindo ao filme onde essa cena está acontecendo. Como aquela imagem está piscando, se esse tempo que a imagem pisca coincide com o tempo gasto para aquele ponto dar uma volta completa, toda vez que você olhar para este ponto, você vai ver o ponto no mesmo local e tem a sensação de que aquele ponto está parado, a roda está parada. Agora, se o tempo que o ponto gasta para dar uma volta completa for diferente do piscar da imagem, este ponto pode estar antes ou depois. E na sequência, suponhamos que ele esteja antes. Na imagem seguinte, ele vai continuar estando cada vez mais antes da sua posição inicial. Então a sensação que você tem é que a roda está girando no sentido contrário. Da outra maneira, se o ponto estiver adiantado, você tem a sensação de que a roda vai estar girando à direita, vai estar adiantada. Então, este fenômeno nós chamamos de estroboscópio. E aí, tá anotando tudo direitinho? Porque a próxima pergunta tem tudo a ver com o caderno que você está usando para as anotações. Como é que uma árvore como essa se transforma em papel? Quem mandou a pergunta foi o Guilherme Alves de Souza Pereira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu gostaria de saber como a árvore vira papel. Bom, esse é o Antônio Carlos de Sá, ele é assistente da diretoria industrial e vai ajudar a gente a entender como é que uma árvore se transforma em papel. Sá, é aqui que começa todo o processo, né? Exatamente, Alexandre. A produção de celulose e papel inicia-se nesse ponto. Primeiramente, nós recebemos as madeiras de nossas florestas para o processo de picagem. Toda a madeira que chega, o primeiro processo para a produção de celulose é esse aqui, transformarmos a tora em cavalo. A próxima etapa, chamada cozimento, se dá numa panela de pressão muito grande chamada digestor. Lá nós colocamos a madeira, os reagentes químicos, a temperatura e deixamos que os processos ocorram. No final do processo, nós temos a chamada celulose escura. O que é a celulose escura? Basicamente a madeira com aproximadamente 20% da lignina remanescente. A partir daí nós partimos para o pré-branqueamento, Alexandre. O pré-branqueamento é a exposição da fibra ao oxigênio gasoso. Neste processo nós retiramos um pouco mais de lignina, você pode ver que ela está ficando branca, a mudança de cor se deve à remoção desse produto. Então aqui nós temos a celulose pré-branqueada, que é utilizada como produto na fabricação de alguns tipos de papéis e cartões. Essa é a celulose pré-branqueada em sua forma comercial, ok? A etapa seguinte do processo é o chamado branqueamento, que acontece num outro conjunto de reatores que tem como base o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é a água oxigenada que nós usamos em casa, porém com uma concentração maior. Então a exposição da fibra ao peróxido de hidrogênio faz com que aconteça isso aqui, ó. Removemos mais lignina e essa aqui já é a celulose na sua forma final. A partir daí, existem os processos de transformação em produto de mercado. Quais são eles? Ou nós pegamos essa celulose e transformamos em tabletes para serem vendidos ao mercado, ou enviamos às máquinas de papel que dão continuidade ao processo de produção do papel. Agora nós vamos falar sobre os mistérios do tempo e do espaço. Quem nunca ficou olhando o céu numa noite estrelada com a cabeça cheia de perguntas? O Alexandre Sherman é astrônomo aqui do Planetário do Rio de Janeiro. Sherman, Luiz Paz da Silva, de Fortaleza, no Ceará, tem uma dúvida que eu acho que é de muita gente também. O que é o buraco negro? Bom, Luiz, o buraco negro é um objeto que surge no espaço quando uma estrela muito grande morre. O buraco negro tem uma forma um pouco injustiçada. Parece que quando a gente fala de buraco negro, a gente acha que é um objeto que vai sugar tudo,
para destruir tudo no espaço. Isso não é verdade. O buraco negro ele funciona com a força da gravidade. E a teoria da gravidade que a gente usa hoje é a teoria da relatividade geral, que o Einstein fez em 1915. A única diferença do buraco negro para uma estrela comum como o Sol é que a força da gravidade do buraco negro é muito intensa. Mas vai ser muito intensa se você estiver perto do buraco negro. O que acontece perto do buraco negro? A força da gravidade é tão intensa que até a luz é atraída para dentro dele. Então, se um buraco negro, que é uma estrela que acabou de morrer, emite qualquer tipo de radiação, essa radiação não consegue escapar para o espaço. Ela volta para dentro dele mesmo. Então, se a gente olhasse aqui da Terra, ia ver o quê? Nada, completamente escuro. Por isso que ele ganhou esse nome. Mas o buraco negro, apesar do que muita gente acha, ele não está aí pelo espaço para devorar as coisas, sugar as coisas, destruir as coisas, não. Ele fica lá no cantinho dele, se chegar perto vai ser atraído, mas do mesmo jeito que a Terra é atraída pelo Sol. Força da gravidade. Sherman, próxima pergunta é quase filosófica. É da Ana Cláudia Cruz Santos Oliveira e ela quer saber por que o tempo não corre para trás. Olha, Ana, essa pergunta é muito boa, viu? Porque quando a gente começa a estudar a teoria da relatividade, a gente descobre que o tempo é só mais uma dimensão. Então você tem 3 dimensões do espaço, é a altura, a largura e o comprimento, e você tem o tempo também, que é só mais uma dimensão como as outras 3. Se a gente consegue ir para a direita e para a esquerda, para frente e para trás, para cima e para baixo, por que o tempo também não pode ir para o futuro e para o passado? Porque o tempo, apesar de ser uma dimensão, não é uma dimensão como outra qualquer. A física tem várias áreas diferentes. E uma área da física, que se chama termodinâmica, é a área que justamente diz que você não pode ir para o passado. A termodinâmica, ela diz que as coisas têm a tendência de ficar cada vez mais complicadas, cada vez mais bagunçadas. Então, quer dizer, se existe uma tendência natural de ficar bagunçado, se você visse alguma coisa se organizando sozinha, você ia automaticamente saber que o tempo está indo para trás. E isso não pode. Uma dica para você entender a termodinâmica é só parar de arrumar a sua casa ou deixar o quarto dos seus filhos sem arrumar. Você vai ver que uma semana você vai ver a bagunça que vai ficar. E a última pergunta é do Manuel de Souza Lacerda, da cidade de Pombal, na Paraíba. Ele quer saber se é possível reproduzir um planeta em miniatura, como a Terra, com atmosfera, com vida. É possível se você não quiser usar esse planeta miniatura para estudar um planeta de verdade. Porque as relações que acontecem no planeta de verdade vão ser muito diferentes dessa sua miniatura. Por exemplo, força da gravidade, os ventos, o clima. Então você pode até tentar construir um planeta em miniatura. Não que nós cientistas queiramos fazer isso, mas o que você precisa fazer é uma miniatura em um computador. Uma simulação no computador é muito útil para estudar o que acontece na Terra ou em outro planeta. De verdade, fisicamente, para você poder manipular, isso até seria possível, mas não teria muita utilidade na ciência. Sherman, valeu, muito obrigado. Eu que agradeço aí. Volte sempre aí. Maravilha. O programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de falar que você pode mandar um e-mail com outras dúvidas, ideias e sugestões, a gente não pode deixar de explicar uma outra coisa. Como é que um computador entende os comandos que a gente dá a ele, como por exemplo quando a gente aperta o botão de enviar e-mails? O professor Ivan Matias é coordenador do curso de informática aqui da PUC do Rio. Professor, o Ocelo Camelo Rebouças, de Fortaleza, Ceará, quer saber como um computador reconhece as ordens que nós damos a ele. Como é que o computador reconhece uma ordem para localizar algum programa que a gente solicite a ele? Bom, Ocelo, é complexo a maneira como o computador se comunica com o ser humano, né? A maneira como nós passamos ordem para ele. Primeiro porque existem assim, muitos dispositivos. Né? Nós podemos passar ordens por mouses, né? Por teclado, por touchscreen e qualquer dispositivo de jogos eletrônicos, por exemplo, comandos de jogos, luvas, etc. Mas todos esses dispositivos, embora sejam muito distintos uns dos outros, eles têm um tratamento bastante similar pelo computador. Né? Na verdade, existe um programa bastante complexo chamado sistema operacional, e você conhece porque quando você usa o computador, você usa o Windows ou o Linux ou qualquer outro, que é responsável justamente por tratar essa diversidade de dispositivos e tratar o hardware, que é bastante complexo. Então o que acontece é que, na verdade, todos os comandos que esses dispositivos transmitem para o computador são, na verdade, tratados pelo sistema operacional.
é ele que, de uma maneira ou de outra, é capaz de dialogar com esses dispositivos para que as informações, os comandos que você deu, saiam, né, do teu dispositivo e entrem no sistema e tenham o efeito desejado, certo? Para isso, é importante também que você tenha um programa específico do dispositivo chamado driver. Esse programa é instalado, tá, quando você compra o dispositivo e instala, e esse programa chamado driver é um programa que é feito pelo fabricante do dispositivo, seja ele o mouse, seja ele o teu joystick, tá, que é responsável por reconhecer os comandos emitidos por esses dispositivos, transmiti-lo ao sistema operacional. Todas as vezes que você emite um comando por esse dispositivo, ele cria uma interrupção, quer dizer, ele para o que está sendo executado naquele momento, qualquer que seja o programa, seu editor de texto, seu jogo, seu browser, qualquer um é parado, né? Entretanto, essa parada é feita num tempo muito curto, né? Na casa dos microsegundos, né? Ou seja, dos milésimos de segundos, e esses dispositivos transmitem essa informação naquele pequeno tempo. Tudo que você está fazendo, todas as tarefas são paradas e o sistema operacional, naquele pequeno espaço de tempo, trata, né, esse comando que foi enviado por você, pelo seu dispositivo, para o computador. A partir daí, é o sistema operacional, esse programa, que é responsável por mandar para o programa que você está trabalhando, né, o jogo, o editor de texto, e transmitir esse comando para o programa, que então aí vai executar as funções que você solicitou. Agora sim, pode botar a cabeça e as mãos para funcionar e mandar sua mensagem para o e-mail globociencia@frm.org.br. Ou então manda uma carta para a Caixa Postal 2006, CEP 20.001-970, Rio de Janeiro, RJ. É isso aí, até a próxima.